Olá, tudo bem com vocês? Como eu disse no vídeo anterior, vou dar dicas hoje, para fazer esse caderninho fofo aqui. Ele pode ser carregado na bolsa ou você pode dar ele como presente para alguém especial ou como lembrancinha de aniversário, batizado ou até mesmo para fazer composição numa caixa de scrap ou como parte da decoração. Aí fica a teu critério, não tem problema, da forma como você vai usar. Hoje só vou te dar uma dica, de como montar esse caderninho, como fazer essa costura aqui que se chama costura correntinha, tá? É feito com um fio encerado. Tanto pode ser esse fio de algodão ou como pode ser aquele sintético, tanto faz, ou linha de crochê, como você preferir. Ele é no formato A6, esse que eu fiz aqui, ele tem a medida de 14 por 10. Eu quis usar a folha de sulfite para economizar mais papel. Então, esse caderninho aqui, eu fiz assim, de uma forma bem prática, que use pouco material, que não fique um custo assim muito elevado e que todos possam fazer. Então não é assim um caderno que você vai gastar muito. Você vai usar aquele material que você tem em casa. Se você tem papel de scrap, use à vontade. Eu não usei coleção, eu usei papéis assim, diferenciados, mas que combinassem entre si. Você pode ver aqui que o fundo aqui é um papel, um fundo de borboleta. Aqui tem um papel liso, aqui também é outro papel liso. Eu recortei aqui uma tag, desgastei ela um pouco na lateral e passei a carimbeira. Aí vocês podem me dizer, mas eu não tenho carimbeira, como eu faço para fazer esse efeito aqui? Vocês podem usar a tinta PVA, aquela tinta que usa para pintar caixa. Com uma esponjinha, você molha na tinta, seca bem a esponjinha e depois você só vai sombreando ao redor. Eu gosto desse efeito, é um gosto assim particular, não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa forma também, tá? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês a estrutura desse caderno. Eu usei o papel craft, mas é aquele papel da caixinha de sucrilho, não sei se vocês já viram. Eu usei aquela caixinha maior, ó. Então ele dá uma estrutura bem boa, Ele fica firme, Fica bem estruturado, porque esse caderno é de uma estrutura de capa flexível. Não usei o papelão roller, usei somente papel, tá? Mas o que nós vamos fazer hoje, eu vou usar somente o papel de scrap. Então, mas aí eu trouxe essa segunda opção, que dá para ser feito. Então, daí a decoração fica a critério de vocês. É que eu gosto assim, de florzinha, de crochê, de penduricalho, pérolas. Então, mas tem pessoas que não gostam. Gosta bem básico, bem simples. Então, é que eu sempre falo para minhas alunas. A decoração é a critério de cada aluna. Eu só tô dando uma sugestão, mas a decoração fica aí a teu critério, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Eu faço assim, geralmente, quando eu vou fazer um caderno, eu penso primeiro no quê? No tamanho do caderno. Qual vai ser o tamanho do meu miolo, qual vai ser o tamanho da capa. Esse caderninho aqui que eu usei, vocês viram que eles são 2 cadernos. Esse lado tem um, e você virando ele, tem outro caderno. Então aqui são 2 cadernos em um. É chamado de 2 a 2 ou 2 a 2, como vocês preferirem, tá? Então ele não é difícil, ele é super fácil de fazer. Então, voltando. Primeira coisa que vocês têm que pensar é no tamanho que vocês querem fazer o caderno. Aí vocês vão anotar. Eu quero no tamanho tal.
10 por 15, 9 por 8, vai ficar ao teu critério, tua preferência. Esse daqui eu vou fazer o mesmo tamanho do outro. Eu quis usar a folha de scrap, que a folha de scrap ela é 30,5 por 30,5, mas tirando aquela propaganda, né, ele vai ficar 30. Então eu quis usar ele, por que 30? Porque como aqui ele tem 10 centímetros, para fazer esse efeito aqui sanfonado, ó, 10 mais 10, ó, 10 mais 10 mais 10 são 30. Então, é uma lateral do papel de scrap, que eu achei melhor, que daria um tamanho bem bacana. A altura, eu usei 14. Por que eu usei 14? Como eu vou usar a folha de sulfite, o que eu fiz? Eu centralizei ele na base e cortei ao meio. Aqui, separei duas metades. O formato A5, ele é a folha de sulfite cortada ao meio e depois dobrado, que essa largura aqui vai dar 10 centímetros. Então, para fazer esse caderno 12 a 12, eu usei 10 folhas de papel sulfite. Por quê? Vou cortar ele ao meio e depois da metade eu vou fazer um caderno e da outra metade eu vou fazer o outro caderno. Então, você com 10 folhas você faz este caderninho 2 a 2, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, eu pensei no tamanho, certo? Então, eu vou cortar o miolo, que são as folhas de sulfite. O que eu vou fazer? Contei as 10 folhas, vou bater na minha mesa, deixar ele bem certinho, coloco na base de corte e vou cortar ao meio. Aí vocês me perguntam, Cláudia, mas eu não tenho a base de corte, como eu faço? Então vocês vão medir, que aqui ele tá dando quase praticamente 30. Então vamos jogar 30 para ficar mais fácil para poder cortar. Então metade de 30 é 15. Venho aqui embaixo, 15. Vou colocar a régua. Uma dica para vocês: usem régua de aço para cortar o papel. Se vocês não tiverem um estilete largo, pode ser o fino, mas assim, tem que ter um pouco de cuidado. Posiciona a mão de vocês, os 3 primeiros dedos em cima da régua bem firme, o restante dos dedos no papel de sulfite. Deixe bem firme. Vocês vão trabalhar com essa mão, com a mão direita ou quem é canhoto com a mão esquerda. Comece a cortar a partir de 2 centímetros. Não rente com o papel, porque pode correr o risco de você desgastar o papel e não cortar. Comece logo acima e vem, sem tirar a mão do papel. Vai passando o estilete, rente com a régua. Passe até que todas as folhas estejam cortadas, certo? Ó, ainda tem mais uma para ser cortada. Todas cortadas. Então, eu tiro a minha mão, tiro a régua. Então, aqui eu tenho 2 cadernos. Segundo passo. Novamente, eu vou bater o caderno com as minhas 2 mãos, bato bem, para ele ficar alinhado e nas laterais também. Coloco na base, com a mão esquerda eu seguro o papel para ele não sair do lugar, com a mão direita eu venho e faço a junção aqui, acertando bem aqui, né? Acertei. Então, eu vou passar a mão em cima e vou deitar
o sulfite, só com a mão. Certo? Então eu venho, uso a dobradeira para alinhar as folhas e centralizar. Viro novamente, faço uma pressão em cima para poder vincar e está pronto. Aqui já tem um caderninho. Depois que eu fizer a capa, eu vou refilar. Vocês podem ver, tem uma ondinha aqui, né? Eu vou refilar esse caderno para ele ficar reto. E vou tirar um pouco aqui, porque ele está dando uma altura de quase 15. Então, eu quero que ele chegue a 14. Então, depois eu vou refilar para deixar ele prontinho. Então, vamos fazer o outro. Bato, alinho todas as laterais e alinho a parte de cima. Coloco na minha base, seguro com a mão esquerda. Com a mão direita eu venho até encontrar as pontas. Seguro com a minha mão direita, eu venho e faço uma leve flexão aqui. Pego minha dobradeira e viro. Viro novamente, vinco de novo. Prontinho. Então, aqui está os dois cadernos. Então, vamos para cá. A cá, para vocês verem que aqui tá com um clips. Eu coloquei esse clips aqui para mim não perder a forma de como eu vou decorar a capa, tá? Então, não há necessidade de vocês fazerem isso. Aqui, ele é uma cor neutra, de arabesco. Não sei se dá para vocês verem aqui. E aqui um floral. Esse papel aqui é o da Litoarte, que eu usei. Aí aqui eu tenho uma tag. Essa tag aqui eu usei da coleção da Arte Fácil. As tags ovais, tá? E do outro lado aqui eu vou usar eu fiz aqui 2 papéis. Esse é um papelzinho azul, poá, que eu fiz a parte aqui da decoração. Esse papel aqui é de uma coleção da Litoarte também, deixa eu ver o nome dela. É da Elo Machado, esse daqui, ó. Então, ele tem várias tags, bem legal. Ele é de viagem, né? Travel. Então, mais os papéis vocês podem usar o que vocês têm em casa, ou se tem de alguma preferência, tá? Então, isso eu vou usar do outro lado. Mas, primeiramente, eu vou tirar aqui, porque esse daqui eu não vou usar agora. Então, eu tenho uma folha aqui de scrap, 14 por 30, tá? Eu vou ter que vincar ele, marcar 10 centímetros, 10, 10. Eu vou marcar aqui, vou pegar a régua e fazer uma marcação aqui para vocês verem. Então, aqui são 10 centímetros. Deixa eu marcar desse lado aqui para vocês verem. Ó, então, 10 centímetros. Aí eu venho aqui e marco mais 10 centímetros.
Por que marcar? Aqui onde está essa marcação, eu vou vincar. Eu gosto de usar essa base aqui para fazer o vinco, porque ele fica bem retinho. Mas se vocês não tiverem, podem fazer com a régua, né? Coloque a régua, centraliza bem. Pega a dobradeira, passa umas 3 vezes. E depois dobra. Eu vou mostrar aqui para vocês com essa base, que ela é bem bacana mesmo. Eu centralizo aqui, onde está o buraquinho do vinho. Ela já vem com essa dobradeira já, que é o formato certinho de passar aqui nessa base. Bem onde está aqui meu vinho. Aí vinco novamente. Ó, vocês podem ver, não sei se dá pra ver a marca aqui, ó, do vinco. Tá? Então agora eu vou dobrar ele. Já vinquei. Aí a parte que tá o vinco aqui eu vou dobrar. E passo a dobradeira. Aí eu vou vir aqui e vou dobrar ao contrário. Primeiro eu olho, né, ver se tá certinho, centralizado, ó, tá tudo ok. E venho e passo a dobradeira novamente. Pronto. Aí aqui eu tenho uma capa, fecho, aqui tem o outro, tá? Só tomem cuidado, porque tem papel que ele tem, como vamos dizer, ele tem alado. Às vezes você cortou ele e ele ficou de ponta cabeça, então tem que tomar muito cuidado na questão do lado. Às vezes um lado vai ficar de ponta cabeça, tá? Agora então vamos fazer essa parte da capa primeiro, porque como vamos usar cola, então ela demora um pouquinho para secar. E depois nós vamos refilar os caderninhos, tá? Vamos fazer a colagem aqui dessa capa primeiro, que são esses aqui que eu separei. Aqui eu usei esse pedacinho de toalhinha, que é aquela toalhinha Dolly, né? Eu cortei porque ela era muito grande, não ia caber aqui na capa. Eu usei também essa tag, que é aquela uma, como eu falei, né, da Arte Fácil. Então, nós vamos colar aqui na capa. Primeiro eu vou centralizar aqui, para ver se tá dando a medida certinha. E daí eu vou colar a toalhinha aqui. Mais ou menos assim, tá? E a tag aqui embaixo. Então vamos lá, deixa eu colar então e já mostro pra vocês. Só cuidado com essa toalhinha Dolly, que ela é muito sensível, então não passe muita cola, senão é perigoso rasgar. Algumas pessoas usam fita
dupla face. Pode ser usado também, tá? Não tem problema. Se vocês tiverem a dupla face, pode usar a dupla face. Então, eu vou colar aqui também essa tagzinha menor, só para dar um charmezinho aqui. Passei cola, agora eu passei a dobradeira. Por enquanto tá assim, tá? Eu vou colocar essa florzinha de crochê, eu vou colocar aqui. Vou colar ela, vou passar cola branca, só um pouquinho. E vou colar, passar a cola instantânea também. Porque a cola instantânea com a cola branca, ela vai dar uma boa absorção. Aí não corre o risco de descolar. Ó, como ficou. Então agora eu vou passar para outra capa, que aqui é uma capa. Então, ó, vou virar. Aqui vai ser o lado estampadinho, que é aquele lado floral. Então, vamos fazer essa capa aqui. Só que eu vou fazer ela aberta por causa do volume que deu aqui na florzinha. Então, vou abrir e vou fazer essa capa aqui primeiro. Eu vou usar, então, primeiro, eu vou fazer essa parte do papel aqui azul de baixo, vou colar ele primeiro e depois eu vou sobrepor esse daqui, essa tag aqui por cima. E na lateral eu vou colocar esse outro tagzinho aqui, que é da mesma coleção da Little Art, tá? Então essas tags são todas da Little Art, somente essa oval, que é da Arte Fácil. Tá? Então vamos lá. Essa tagzinha aqui, que a gente chama de tapetinho, eu dei uma leve sombreada com a carimbeira. Para quem não conhece, eu uso essa daqui. É uma carimbeira importada, muito boa. Então, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês usarem a carimbeira, deixe ela guardada, viradinha assim, ao contrário, porque a tinta vai descer e sempre vai estar úmida a espuminha aqui. Isso daí tem mais duração a carimbeira, tá? Eu uso com uma esponjinha de espuma. Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar aquela esponjinha de louça, que é amarela de um lado e verde do outro. Vocês tiram a parte verde e usam aquela parte amarela, tá? Então dá para usar aquela lá também. Então aqui eu vou passar cola ao lado contrário e vou centralizar aqui e vou colar. Aqui eu tô passando com pincel porque, como é uma base pequena, e o tempo não tá tão seco, então não corre o risco de secar muito rápido. Mas geralmente eu uso o rolinho de espuma. Venho aqui e sobreponho em cima do outro papel. Deixei uma margem maior aqui em cima, porque eu vou colar também uma florzinha de crochê aqui em cima. Passo a dobradeira para tirar todas as bolhas. Depois eu venho com um paninho para deixar bem rente. Aqui eu não vou colocar no centro, porque vocês podem ver que ele é do mesmo tamanho do azul. Então eu vou puxar ele um pouquinho para a lateral e deixar ele rente com a minha capa. Ó, vocês podem ver que ele tá rente e vai sobrar uma bordinha aqui na lateral aqui, ó.
que eu gosto e ele fica mais... não fica assim totalmente retinho, né? Deixa eu colar esse também. Passei a cola, agora eu venho aqui. Passo a mão, passo a dobradeira. E passo o paninho. Agora aqui, eu achei fofa essa tagzinha aqui, tá escrito Memories, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho, de uma forma que não vai tampar o desenho aqui dessa outra tag. Ou pode ser assim também. Alguém pode perguntar por que eu não sobreponho com fita banana. Como é um caderno que vai na bolsa e também a gente vai fechar ele com um cordão encerado, pode ser que ele enrosque por baixo o cordão ou a pontinha da tag enrosque dentro da bolsa de alguma coisa. Pode correr o risco daí de rasgar. Então, quanto mais plano a tua capa for, melhor. Agora, se é um caderno que não vai ser usado dentro da bolsa, aí você pode usar bastante elevação nele. Tanto a fita banana como o papelão roller pode dar uma elevada na capa. Mas como esse é um caderno próprio para bolsa, então quanto mais plano, melhor, tá? Não que não possa usar a fita banana, pode sim. Mas eu gosto de usar nesse tipo de caderno plano porque ele vai na bolsa. Aí agora eu vou colocar essa mini florzinha aqui, que é muito fofinha. Ela é feita de crochê. Essa florzinha que eu coloquei aqui na capa, tanto nesse caderno que nós estamos fazendo, como no outro que eu já fiz, foi eu mesmo que fiz. Porque eu gosto muito de fazer tanto florzinha de crochê, florzinha de papel. A maioria dos adereços eu gosto de fazer. E tem alguns que eu compro também. Quando eu acho bem fofo, bem legal, eu compro. Aí colei aqui também na ponta. Ó, como ficou essa capa. Aí depois no final, daí eu vou colar umas pérolas aqui nesse lado, como no outro lado. Então, eu só fiz essa parte assim, porque como é com cola, né? Então, ó, ele tá úmido. Então, a tendência dele é dar uma bauleada, né? Envergada. Então, nós vamos deixar ele secar um pouquinho, num lugar plano. De preferência, se vocês tiverem em peso, coloca um pezinho em cima, que é para ele secar retinho, tá? Vai ficar bem bonitinho. Então, vou deixar aqui de lado. Eu gosto de pôr embaixo da base de corte, porque ela é pesada. Aí ela tá aqui, acomodada aqui, secando. Vamos refilar então o caderno. Aqui, como eu disse para vocês, na hora que eu dobro, ele fica um pouquinho maior. Mas aí eu vou refilar. Refilar é o quê? É tirar o excesso de papel. Então aqui, ó, ele tá medindo quase 11. Eu vou tirar essa escadinha aqui, para deixar ele plano, tá? Mas antes disso, eu vou só fazer um teste aqui para ver como que ele ficou. Ó, tá vendo? Eu alinhei ele aqui, ó.
ele tá sobrando aqui uma parte. Vocês podem ver que aqui também tá sobrando uma parte. Então eu vou tirar essa parte aqui, o excesso, pra ele ficar bem alinhado aqui dentro. E vou fazer também o outro caderno para ficar alinhado aqui dentro, tá? E depois nós vamos partir para a furação, para fazer a costurinha aqui na lateral aqui. Então vamos colocar, centralizar aqui na base. Eu gosto de usar essa régua maior para refilar. Ela me dá mais segurança, mas se vocês não tiverem, não tem problema. Deixa eu só confirmar aonde que está 10 centímetros. Eu vou fazer uma marcação aqui, porque essa base de corte, ela é diferente. Ela é em polegadas. Então, eu, para não cortar errado, eu vou fazer uma marcação aqui. Mas se vocês tiverem a outra base, que é por centímetro, eu gosto de ir direto na base de corte para cortar. Tem pessoas que gostam de medir e cortar, medir antes de cortar. Aí vocês façam assim, conforme vocês estão acostumados, tá? Não precisa ser exatamente da forma como eu faço. Aqui eu só tô passando para vocês uma dica de como eu faço meus caderninhos, tá? Como eu disse, posiciona a régua, posiciona a sua mão, deixa a sua mão firme e você vai trabalhar com a outra mão. Começa lá em cima, tá? Deixa eu colocar mais aqui para ficar mais visível para vocês. Posiciona a régua. Firmeza na mão, sem tirar a mão antes de cortar o papel. Comece aqui em cima e desce. Quantas vezes for necessário, até que todo o papel esteja cortado. Não tire a mão antes de terminar. Por que não tirar a mão? Porque se você tirar a mão, corre o risco da régua andar e depois, na hora que você for voltar a refilar de novo, vai refilar torto. Ó, saiu tudo. Posso tirar a mão, tiro a régua. Ó, ficou retinho, certo, né? Então agora nós vamos tirar essa lateral aqui. Vamos medir novamente. Ele tem que ter 14, então marco aqui 14 e marco aqui 14. Outra dica para refilar. Geralmente é o lado mais fácil, você começar a refilar da dobra para baixo. Porque se você fizer ao contrário, do lado onde abre as folhas, na hora que você for passar o estilete aqui, pode ser que a folha dance e dê aquela mastigada. Aí fica torto, fica feio. Então sempre quando vocês forem cortar o sulfite dobrado, ó, comece da dobra para baixo, tá? Então vamos lá. Centralizou, coloque a régua na onde vocês marcaram, firmeza na mão e comece lá em cima. Quantas vezes precisar. E não precisa colocar força. A tua força tá aqui, em segurar a régua no papel. Agora aqui no estilete você vai passando até cortar. Outra dica interessante. Sempre quando for cortar o papel, tanto o sulfite como o discreto, tira a lâmina, deixa a lâmina novinha, que daí facilita mais o corte, tá?
fica mais fácil para vocês cortarem. Então, esse aqui tá cortado. Aí vamos cortar o segundo caderno. Vamos medir 10 a largura. Coloco na base. Centraliza a régua. Coloque bem certinho na marcação para não ficar torto. Posicione tua mão. Novamente. Vai passando o estilete até você ter certeza que cortou todos. Eu costumo tirar o excesso com o estilete, porque daí eu consigo ver se todas as folhas já foi cortada antes de tirar minha mão. Tiro, ó, certinho, tá? Então vamos para outra lateral. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas do papel de scrap e do miolo. Então vai ficar lá certinho, tá? As medidas, os materiais que eu usei. Mas assim, os materiais são sugestivos. Então você vai fazer de acordo com o material que você tem em casa. Não tem necessidade de vocês gastarem tanto, comprar um monte de material para fazer o caderno. Então aqui eu só tô dando uma sugestão para vocês, tá? Então vamos lá. Cortou, tirou, tá? Aí tem mais um caderninho. Agora eu vou pegar a capa e vou me certificar se eles estão corretamente cortados, para não correr o risco de eu costurar e depois ver que eles estão tortos. Aqui tá vendo? Ó, tá passando um pouquinho. Ainda dá pra me tirar mais um pouquinho, tá? Então, eu vou tirar mais bem pouquinho. É só o excesso mesmo. Agora ficou certinho, tá vendo? Não ficou excesso. Agora vamos pro outro. Ó, o outro também ficou um excesso aqui pequenininho, então eu vou tirar também. Pra não ficar depois aparecendo aqui atrás, ó. Tá vendo? Senão vai aparecer.
Aí, ficou certinho, tá? Agora, qual que é o segundo, qual que é o passo? Para fazer esses cadernos costurados, o que nós temos que fazer? Eu faço um gabarito para furar tanto a capa como o miolo. A costura correntinha, geralmente o indicado é você ter entre as costuras no mínimo 1 centímetro, para poder dar um formato bonito da correntinha. Pode ser mais que 1 centímetro, mas o ideal é 1 centímetro de distância de um furo para o outro. Então nós vamos ter que fazer um gabarito para poder fazer essa furação aqui, ó, da capa, tá? Da capa e do miolo. Aqui no pé do caderno, o ideal é de 1 centímetro a mais para começar a furar, porque se furar muito rente com o caderno e a capa, como ele é uma linha mais grossa ou aquele fio encerado sintético, na hora que você vai puxar, pode rasgar o sulfite e você perde o primeiro furo. Aí fica feio. Aí você vai ter que furar novamente, fazer outro miolo. Então, é bom você deixar de 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependendo como você vai fazer a costura aqui. Totalmente, né, no caderno, ou só metade, aí vai depender da tua criatividade, tá? Mas o ideal é 1,5 centímetros. Entre um furo e o outro, 1 centímetro, tá? Para furar, você vai precisar do agulhão para fazer os furos e um papel assim mais grossinho para fazer o gabarito. Eu usei esse papel aqui da caixinha de sucrilho, ele é grossinho. Como que é feito o gabarito? O gabarito ele tem que estar no mesmo tamanho do miolo. Ó, que seria a altura aqui 14 centímetros. Ele tem que ser o mesmo tamanho. Aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz a marcação de 1 centímetro, 1 centímetro, porque eu vou ter que abrir, né, e vou centralizar aqui, ó, o gabarito para fazer o furo. Mas eu vou mostrar isso para vocês mais de perto. Vou mostrar uma ferramenta que quem não trabalha com encadernação não conhece, mas eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, na encadernação, é chamado de berço de furação. Ele é um formato de bercinho mesmo, né? E nós vamos posicionar o miolo aqui dentro, porque ele tem um ângulo aqui de 95 graus, que ele vai dar um ângulo certinho para furar o meio do nosso caderno. Então os furos vão ficar todos centralizados. Mas não se assustem, caso vocês não tenham esse bercinho. Pegue um livro velho, daqueles livros grossos, ou uma revista velha, abre ela no meio, que ela vai formar esse ângulo de 95 graus, que daí vai dar a mesma estabilidade para vocês estarem furando, tá? Então, se tiver, melhor. Se não tiver, pode ser um livro. Um livro velho ou um caderno velho, ou até mesmo uma revista, mas que dê esse ângulo, tá? Então vamos, como essa capa é flexível, eu já vou furar o caderno junto com a capa, tá? Então vamos lá. Para isso eu vou ter que ficar em pé. Vamos ver se vai dar o ângulo aqui para vocês verem. Espero que dê.
Ó, sempre arrume certinho o miolo com a capa antes de furar. Posiciona certinho. Depois que vocês fizerem o gabarito, vocês vêm e colocam dentro certinho. Ó, tá posicionado aqui dentro. Eu não tiro mais a mão. Vou pegar o meu agulhão. Naquelas marcações eu vou furar. Eu vou furar esse aqui dentro do bercinho e vou fazer um furo fora para vocês verem a posição como que é. Estão todos furados. Não sei se vocês conseguem ver ó, os furos. Tá? Agora, esse outro lado aqui eu vou furar embaixo aqui para vocês verem. Se vocês tiverem aquela espuminha de EVA, é bom para pôr embaixo da tua base de corte para não estragar, tá? Ou alguma outra coisa que proteja a tua base por causa do agulhão. Eu tenho essa plaquinha aqui de EVA, dá para usar ela também. Então eu vou colocar aqui, vou pegar minha capa. Essa posição aqui. Vou colocar o meu miolo aqui, acertar certinho. Abrir ele ao meio. Tá. Vou colocar o gabarito. Pra não perder os furos. Aqui eu tenho um ângulo, deixa eu virar assim. Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Aí para eu furar eu tenho que subir. Para ele, ó, ele subir e furar no ângulo de 95 graus. É uma possibilidade que dá para ser feita, mas ela corre o risco de você furar torto. Então, tem que ter um máximo de cuidado. 45, 95. E ele não é tão fácil de furar igual no bercinho. Mas fura. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Furinho aqui. Então, eu vou furar no bercinho, que no bercinho é mais rápido, tá? Pra não perder muito tempo. Abro ele aqui. Pego meu gabarito, não esquece do gabarito. Segura bem firme, não tira a mão. E em pé é melhor, porque você tem mais força na mão, fura mais rápido. E não corre o risco também de furar torto. Pronto. Está furado. Então agora nós vamos fazer a costura de um e depois a gente faz do outro, tá?
Agora vamos pegar a linha. A agulha, eu uso aquela agulha, ó, a cabeça dela é bem grande, não sei se dá pra vocês verem, para poder passar o fio encerado dentro, senão se for aquela agulha comum, ela não vai passar o fio, porque ela é muito grossa, tá? Aí nós vamos usar, na costura nós vamos usar esse rosa aqui, que é um rosa bebê. Geralmente eu deixo uma pontinha para fazer o nó, tá? Lá dentro do caderno. Eu meço mais ou menos assim. Para esse tamanho, mais ou menos umas 3 alturas do caderno. Então, 1, né? 2, 3. E deixo sempre um chorãozinho, uma pontinha, para não correr o risco de terminar o caderno faltando linha, tá? Então, mais ou menos aqui vai dar uma base mais ou menos de 1 metro de cordão, mas para esse tamanho de caderno, tá? Então, se o caderno for mais alto, vai mais linha. Então, 3 alturas é para essa. 3 alturas, eu digo assim, não aquela altura rente, sempre sobrando, você conta, sempre com sobra. 1, 2, 3, ó, sempre sobrando. Então, eu corto sempre a mais. Pego o meu agulhão e dou uma amassadinha assim na ponta, para poder entrar na agulha, porque senão ele não entra, porque ele é muito grosso. Aí eu puxo. Então, vamos começar, tá? Ó, notem que eu coloquei um clips aqui para segurar o miolo do caderno, para na hora que você estiver costurando ele não ficar dançando, porque senão corre o risco dele ficar torto. Esse tipo de costura, que é a correntinha, você vai começar sempre em cima, vai descer até chegar no final, embaixo. Então, você vai começar lá no primeiro furo, de dentro para fora, ó, de dentro para fora, vai puxando. Cuidado para não rasgar o fio. É um pouquinho difícil de entrar por causa da quantidade de linha que tem aqui, tá? Então, muitas vezes você precisa até do alicatinho para puxar a agulha. Ó, vai puxando. Você vai deixar um pedacinho aqui, segura ele aqui para não... E vai virar, tá vendo? Ele tá aqui no primeiro furo, ó. No primeiro furo. Você vai voltar para dentro do caderno no primeiro furo novamente. Então, você vai enfiar a agulha no primeiro furo. Só um instantinho aqui. Prendeu a folha aqui, vou ter que entrar novamente. Ó, segurou. Você vai entrar aqui novamente no primeiro furo. Cuidado para não enfiar a agulha na linha, para não costurar a linha. Aí você vem e puxa.
Só que aqui, ó, você vai deixar uma argolinha, não vai puxar totalmente. Ó, tá vendo? Tá sobrando uma argolinha aqui, ó. Ó. Você vai deixar ela. Segura. Aí, aqui dentro, você vai pegar a agulha e vai descer no segundo furo. Ó. Entra no segundo furo. Vai sair aqui no segundo furo. Puxa. Ó. E essa parte de dentro. Você saiu aqui fora no segundo furo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a agulha e vai entrar dentro dessa argolinha aqui, ó. Entra dentro com a agulha e puxa. Tá vendo? Agora, essa linha que sobrou aqui dentro, você vai puxar ela. Agora sim, puxou. Ó, você viu que ela enganchou aqui, ó. Ó. Enganchou. Certo? Então, vocês viram aqui, ó. Subi. Agora, eu vou descer novamente no segundo furo. Vou entrar no segundo furo aqui. E vou sair dentro do caderno novamente. Só tomando cuidado para não costurar a linha. Ó, tô saindo novamente aqui. E puxo. Ó, aqui ele já formou a primeira correntinha. Ó. Agora, até chegar aqui no último furo, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Então, vai ser sempre igual. Então, eu vou descer no terceiro, saio aqui fora. Ó, saio aqui fora. Ó. E vou passar por baixo da correntinha, ó. Tá vendo? A linha. Eu vou passar por baixo. E pego do outro lado. Puxo. Ó. E vou descer novamente. Vou entrar no mesmo furo. Vou sair aqui dentro do caderno. Puxo. Ó. Não posso dar muita tensão na linha, puxar muito, porque como eu tô costurando papel, vocês sabem que papel, se forçar muito, ele rasga, né? Então, toma cuidado na hora de puxar a linha, não puxar com tanta força. Porque senão a tua capa vai rasgar. Ó. Volto novamente aqui, atrás da correntinha. E vou descer de novo, ó. Vou descer no próximo furo. Desci no próximo furo. E saio aqui no caderno. Dentro do caderno aqui, ó. No furo de baixo. Puxo. Sempre arrumando aqui a linha aqui, ó. Pra ela não enrolar e não dar nozinho. E assim vai, puxando, formando a correntinha. Desço no de baixo e viro aqui pra cá. Puxo, só observo se não tá enroscando. Puxo. O que eu vou fazer aqui? Pra onde que eu vou? Quem sabe? Atrás da correntinha de cima, vou passar por trás. E vou
entrar no mesmo furo. Então, dessa forma, eu vou até embaixo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para terminar até embaixo e já eu volto. Mais da correntinha de cima, puxa, vamos sair no mesmo furo, que é o último furo aqui. Então, nós vamos sair novamente aqui, dentro do caderno. Agora, nós vamos dar um nó para finalizar a costura. Como que eu faço para dar nó? Eu vou entrar aqui por baixo, ó, com a agulha, puxo e dou aquele nozinho cego, ó. Entro aqui, puxo. Só não puxa, igual eu falei, com muita força, porque é papel. Pode ter certeza que ele não vai escapar, tá? Eu corto com uma margem de segurança. Um pouquinho maior, deixo um pedacinho. Pra não... Ó, não tem problema, tá? Deixar essa pontinha. E agora nós vamos dar o nó aonde nós começamos, aqui em cima. Você vai pegar a agulha, por baixo aqui, ó, você vai puxar o fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Puxa ele e passa ele por baixo desse nozinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu passei a linha por baixo. Aí eu vou fazer o nozinho, ó. E puxo. Pronto. Agora é só cortar. Se você quiser deixar ele mais curtinho, pode deixar, tá? Aí eu tiro o clips aqui. Agora eu posso soltar. Prontinho. Primeiro caderninho tá costurado. Ele tá meio abertinho aqui, o que nós vamos fazer? Ele faz isso mesmo. Nós vamos deitar ele aqui na base, ó. E vamos passar a dobradeira novamente. Como é papel, ele trabalha constante, então é normal, tá? Ele fazer isso. Mas depois que a gente finalizar o outro e fazer o fechamento dele com o barbante, né? A linha encerada, aí ele vai ficar fechadinho, tá? Prontinho. Então, essa parte aqui desse caderno tá pronta. Aí eu vou colocar o clips aqui para ele não atrapalhar, aí a gente costurar o outro caderno. Ó, aí ele fica fechadinho aqui, daí fica mais fácil pra gente manusear aqui essa parte, tá? Então, nós vamos costurar essa parte. Ó, vocês viram que eu fiz 3 alturas, mais ou menos 3,5, quase 4. Ó, o que sobrou. Então, sobrou uma margem aqui. Eu não jogo esse pedacinho fora, eu guardo. Porque às vezes dá pra fazer uma decoraçãozinha de alguma tela, dá pra guardar, tá? Então, nós vamos usar a outra parte do fio. Vamos ver se vai dar. 1, 2, 3. Ainda vai sobrar um pedaço. Então, vai dar tranquilo e vai dar uma só. Aí, para fazer a amarração dele aqui, nós vamos usar outra cor. Vamos usar um marrom, que ele parece um verde, tá? Não tem problema. Assim. Podem usar as cores que você preferir. Não é padrão.
Algumas pessoas gostam de usar tudo da mesma cor. Também não tem problema, pode ser. Geralmente eu gosto de usar 2 tons de linha. Um para costura e um para decoração, tá? Mas aí é com vocês, tá? Então nós vamos pôr aqui, centralizar certinho aqui. Vamos colocar um clips para ele não ficar dançando aqui dentro. Então, voltando aqui, aí nós vamos sair então no furo de baixo e sair aqui na capa. Puxa, vamos entrar atrás da correntinha aqui, puxa. E vamos descer no mesmo furo aqui, ó. E vamos sair lá dentro do caderno. Tá? Então, essa sequência você vai fazer até o último furo. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Quando chegar no último furo aqui embaixo, eu volto novamente pra gente finalizar a costura, ok? Então, saímos aqui no último furo. Aí, para finalizar, aqui no último, vamos passar, então, atrás da correntinha. Passamos, certo? Vamos entrar no último furo. Para finalizar com o nozinho lá dentro do caderno, tá? Ó. Saímos aqui no último furo. Vamos passar então por baixo aqui da linha com a agulha e vamos dar um nozinho certo, tá? Um nó só é suficiente. Não puxa muito, né? Como eu disse, é papel, porque ele não vai soltar o nó, tá? Corta. Não esquece de dar um nozinho aqui em cima também, tá? Onde nós começamos. Eu já dei o nó, então é só cortar o excesso da linha aqui. Pronto. Então, mais um caderninho costurado. Aí vamos fechar ele. Para ele assentar, tirar esse clips aqui. Pronto. Aí a costura tá finalizada. Desse lado, tá vendo? E desse lado. Agora, nós vamos partir para a decoração da parte de dentro. Aqui na primeira página, ó, primeira página do caderno, eu fiz uma tagzinha para colar aqui, ó, para ficar como primeira folha. É decorativo. Só que como nós estamos aqui, ó, trabalhando com folha de sulfite, essa folha é bem fininha. Então, eu vou colar essa tag aqui na primeira folha de sulfite com a dupla face, tá? E no outro caderno também, eu fiz uma outra tagzinha, que eu vou colocar também na primeira folha. E depois nós vamos fazer o nozinho aqui do fio do cordão encerado para fazer o fechamento daí do caderno. E vamos finalizar daí o caderno, certo? Agora eu vou passar a fita dupla face aqui na tag para colar aqui. Então, eu passei aqui dupla face e vou colar na primeira página aqui do nosso caderno. Somente como decoração.
como ficou. Aí no outro lado, no outro caderno, colei o mesmo. Vocês viram aqui que eu coloquei um clips, ó, umas pedrinhas penduradas, só para fazer uma graça, uma decoração. E aqui do lado também, eu vou colocar um clips, ó, que eu fiz com papel de scrap e um lacinho aqui. É mais assim, uma forma de decoração, tá? Então, vocês podem fazer a decoração de acordo com o que vocês gostam, tá? Agora aqui na frente eu vou colar umas pérolazinhas e vamos colocar o fio para fechar o caderno. Aí o fio aqui para fechar o caderno, eu coloquei ele no meio. Posicionei o meio aqui da costura, passei o fio por dentro e dei um nó. Então, eu vou fazer isso. Vou passar no meio do caderno aqui. Vou abrir um pouquinho aqui a costura para poder passar o fio. Vou dar um nozinho aqui. Só para segurar aqui. Se vocês quiserem nessa ponta aqui colocarem uma pérola na pontinha do fio, pode pôr também, tá? E a medida desse fio aqui vai depender também do teu gosto. Eu passei três vezes. E eu posso tanto dar um nozinho aqui na emenda dos dois cadernos, como eu posso entrar aqui na lateral do outro caderno e passar no meio, tá? Então, se você quer só uma volta, duas ou mais voltas, daí vai depender de você também, certo? Aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar umas pérolas aqui para ficar penduradinho. Eu gosto muito dessas pérolas aqui, redondinhas aqui, craqueladinha. Então, eu vou colocar elas. Para elas não ficar muito soltas, eu vou dar um nozinho aqui para segurar elas, tá? Para limitar um pouco elas não ficarem andando. Aí eu vou puxar o nozinho aqui para ficar mais ou menos centralizado no meio do caderno. Não precisa ser exatamente no meio. Ó, o nozinho que eu fiz. Tá vendo? Só para delimitar elas aqui. Vou passar aqui no furo. Eu coloquei então aqui o cordão encerado com essas duas bolinhas de pérola. Como eu disse, dei 3 voltas nele e dei um nozinho aqui na lateral. Aí eu colei umas pérolinhas aqui para fazer só um charme. Aí eu vou abrir dentro para mostrar para vocês como ficou. O primeiro caderno ficou assim, então, na primeira página. Coloquei aqui um clipezinho com essa pérolinha pendurada aqui. E aqui as folhas, né, para você escrever. Aqui a costura do segundo caderno, tá? E a capa do segundo caderno ficou assim. Muito fofo. Dentro com essa tagzinha aqui. Na lateral aqui eu coloquei esse clips aqui também com as pedrinhas penduradas. Com as folhas, né, soltas. E esse é a parte de trás do caderno. Que abrindo, ele vai ficar à frente do outro. E virando a frente e a lateral do outro. Então é isso. Esse é o caderninho 12 a 12, que eu passei para você algumas dicas de como faz a costurinha, como monta ele, só com a folha, né, de papel de scrap. Ele é um caderno flexível. E esse outro modelo aqui que eu fiz com
a estrutura dele com papel craft, que é aquele caixa de sucrilhos. São duas opções baratas, não é uma opção assim cara, que você pode estar fazendo para presente ou até mesmo para você, para colocar dentro da bolsa, para ter um caderninho assim bem fofinho para estar anotando. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo de hoje. Ele vai estar gravado lá no YouTube. Se vocês quiserem, entra lá e se inscreve no nosso canal. Dá um joinha lá e breve eu estarei postando mais vídeo com mais dicas. Obrigada. Beijão.